Boa noite a todos. Penso que me estão a ouvir. Eu queria agradecer desde já a todos os participantes neste webinar, que é dedicado às questões da formação nos bombeiros. Já temos um vasto conjunto de participantes e até já temos várias perguntas que nos estão a surgir, e gostaria desde já apresentar os três convidados que farão as intervenções de fundo. O comandante Ricardo Ribeiro, comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, doutorado, docente universitário e com vasta experiência na área da formação e do ensino. Temos também o comandante Marco Martins, que é o comandante dos bombeiros de Óbidos, que teve já diversas funções no âmbito dos bombeiros e, naturalmente, é formador e tem prestado muito serviço aos bombeiros no âmbito da formação. Passou por vários cargos no âmbito dos bombeiros, incluindo no Comando Nacional. Também o comandante Guilherme Isidro é o comandante dos Bombeiros de Orém, formador, com vasta experiência na área dos bombeiros e também com experiência na área da Força Especial de Bombeiros. De uma forma geral, são pessoas conhecidas de todos nós e, por isso, quero também agradecer aos três a disponibilidade que tiveram para compartilhar as vossas opiniões connosco. Eu passaria a palavra, em primeiro lugar, ao comandante Ricardo Ribeiro para fazer a sua apresentação. Muito obrigado, Dr. António Nunes. Boa noite a todos. Boa noite aos dois colegas, Marco Martins e Guilherme Isidro. Queria aqui cumprimentar especialmente e boa noite também a todos os participantes. Antes de passar à minha apresentação, queria fazer duas questões prévias. A primeira delas é que, durante a minha apresentação, vão surgir algumas propostas para discussão e que queria desde já dizer que são propostas pessoais, ou seja, são propostas que não vinculam a campanha nem o Dr. António Nunes, na medida em que elas não foram discutidas em contexto da própria candidatura e, portanto, são propostas que têm a minha visão pessoal. A outra questão prévia é que todas as propostas carecem de validação em sede da dinâmica do setor e que, portanto, elas são em si propostas que mais não são do que tentar gerar aqui alguma discussão, sempre na perspectiva da melhoria das condições de formação e dos objetivos de formação dos nossos bombeiros. Peço a vossa licença para partilhar aqui a minha tela. Tenho que me permitir que eu tenha a facilidade de partilhar a tela. Caro Dr. António. Tenho que me dar a facilidade. Ok, estou aqui a tentar.
Caro Comandante Ricardo Ribeiro, nós estamos aqui com algumas dificuldades técnicas em compartilhar a tela. Não interessa, então eu apresento e eu sigo aqui a minha... melhor, senão e depois eu isto disponibilizo... Boa noite, já pode partilhar a tela, veja lá. Já? Vamos lá ver. Já sim, senhora. Ok. Então, vamos aqui ver. Partilhar, compartilhar. Estou a partilhar? Sim, sim. Estão a ver a apresentação, certo? Certo. Muito bem, então vamos em frente. Bom, conforme eu disse, como questões prévias, isto são propostas e uma visão pessoal que não vinculam nem a candidatura nem o Dr. António Nunes, com quem tenho falado muitas vezes sobre este tema, mas não concluímos nenhuns objetivos. A única coisa que vos posso dizer é que esta apresentação tem algumas propostas que demonstram uma visão pessoal. Obviamente que todas as propostas são discutíveis, carecem de uma validação em sede da dinâmica do próprio setor e que, portanto, não são nenhum produto acabado. Portanto, posto isto, esta é a proposta estratégica da candidatura, que faz parte do plano de ação e que tem 6 itens estratégicos, e é também sobre eles que de facto eu me vou pronunciar. E este é o único momento em que está presente o pensamento e os objetivos estratégicos definidos pela candidatura do Dr. António Nunes, que de facto foi com base nisto. Falando de formação de bombeiros, fala-se sempre, inevitavelmente, da Escola Nacional de Bombeiros e também daí eu também fazer aqui algum enfoque nessa matéria. Relativamente ao estado da arte, eu vou tentar ser sintético para não estar a ocupar muito tempo. Eu direi que são 3 os responsáveis pela realidade da formação. A Autoridade Nacional de Bombeiros, a Escola Nacional de Bombeiros, que são diretamente os responsáveis pela formação em Portugal, fazendo também parte delas a própria Liga de Bombeiros. Contudo, são os corpos de bombeiros que identificam as suas necessidades de formação de forma autónoma e que têm por base um catálogo que é disponibilizado pela Escola Nacional de Bombeiros. Na minha opinião, aqui começa a primeira questão que vale a pena discutir. É a realidade, a sua necessidade qualitativa e quantitativa enquanto entidade receptora da formação, nem está, do ponto de vista da necessidade da formação, com 2 fatores, a envolvência e os riscos. E, portanto, há de facto aqui um aspecto que é um dos fatores que eu gostaria e irei abordar e discutir ao longo da minha intervenção, que me deram só 15 minutos e vou tentar cumprir esses 15 minutos. A condicionante prévia que eu aqui queria trazer é que não existe limitação às necessidades. Elas podem ser solicitadas. No entanto, solicitadas, disponibilizadas, pensadas. No entanto, há 3 aspectos importantes que estão relacionados com a formação. O primeiro deles é os meios materiais disponíveis, vamos falar nisso mais à frente, os meios humanos e, por último, as características do risco, nomeadamente a cartografia de risco e toda a envolvência do risco, que, como sabem, não só é dinâmica, como muda segundo a latitude, a região, o local, a própria meteorologia, a altura do ano. Portanto, os riscos são de facto dinâmicos e a própria formação deveria ser coincidente com a realidade do risco, seja ela do ponto de vista objetivo, concreto e que tem a ver com a latitude, a localização, seja ela com a dinâmica do próprio risco ao longo do ano, seja o risco de incêndio, inundação, golpes de calor, seca, etc., que eles próprios são dinâmicos e são identificáveis a sua maior probabilidade e também a sua maior consequência relativamente a um território. E vamos abordar, de facto, estes 3 binómios ao longo desta própria intervenção. E, portanto, direi que a real necessidade dos corpos de bombeiros tem inevitavelmente que estar diretamente relacionada com a caracterização do risco que envolve essas corporações
e que, portanto, será nessa perspectiva que se deverá investir, enquadrar e até condicionar os objetivos, a qualidade e a quantidade e a disponibilização da própria formação para os corpos de bombeiros. Há que, portanto, racionalizar, adequar e especializar. Este último especializar, tanto quanto é possível, no contexto da realidade dos nossos corpos de bombeiros, em termos dos próprios recursos humanos, que não abundam do ponto de vista quantitativo e que muitas vezes os meus queridos companheiros de webinar, que também são comandantes, sabem tão bem ou melhor que eu que, de facto, este princípio da especialização, infelizmente, por vezes não é possível. Mas deve ser um caminho a fazer, deve ser um objetivo a fazer. E esta realidade muitas vezes não é ponderada na formação. Os riscos envolventes, a realidade estrutural e operacional de meios humanos e materiais dos CBs e depois a sua relação da formação com os custos que são necessários suportar para desenvolver este esforço negativo, deste esforço formativo. E muitas das vezes nós próprios aliamos um pouco desta realidade de custos, desta realidade económica que envolve a formação e que, portanto, encerra um bem que é escasso e limitado e que, portanto, deve ser racionalizado e otimizado. E, portanto, eu entraria, sendo sintético, entraria nas propostas de reflexão a discutir. Eu tento aqui mimetizar o Dr. António Nunes como candidato a presidente da Liga, porque é um homem de propostas, é um homem de ação e é um homem de meter a mão na massa. E, portanto, eu vou-me deixar de mais longas e vamos passar às propostas, que é um pouco a forma de estar dele e que eu queria aqui também mimetizar. Primeira proposta, criação de um grupo de trabalho estratégico que tivesse as 3 visões que eu entendo como sendo os 3 pilares que deviam de desenvolver a formação dos bombeiros. Visão estratégica e de risco, que compete à ANEPC. À Liga de Bombeiros, a visão operacional. E à Escola Nacional de Bombeiros, a visão pedagógica. E isto constituindo um órgão consultivo, seja da Liga, seja da escola, seja da própria autoridade. De forma a que este órgão congregasse estas 3 visões e que pudesse ele próprio discutir não só os aspectos estratégicos, mas os aspectos estratégicos estivessem assentes na visão pedagógica e também na realidade e na visão operacional. E este triângulo, de facto, é muito importante, pois determinaria, em sede de reflexão deste Conselho Científico, os objetivos estratégicos, mas devidamente sustentados nos 3 pilares que eu considero ser a base da formação. A segunda proposta é a alteração dos critérios de tipificação dos CBs, de forma a que o objeto, que deveriam ser objeto de revisão e adaptação à nossa realidade estrutural operacional de proteção civil, sem esquecer a envolvência do risco do país e das próprias regiões, de forma que estes critérios fossem determinados para outros objetivos que não são chamados para aqui, mas também para a definição da própria tipologia e da qualidade da formação que pretendemos para os corpos de bombeiros e não termos um único catálogo onde os corpos de bombeiros e as comissões distritais vão escolhendo um pouco, mais ou menos aleatoriamente, o tipo de formação que pretendem. A proposta 3 é uma relação direta entre os meios e os equipamentos e a formação disponibilizada. Ou seja, deverá existir uma relação direta entre os meios e os equipamentos existentes no CB e a formação que esse próprio CB disponibiliza. Reparem, um CB que pede para ter formação em NRBQ e que depois não tem lá os equipamentos de proteção individual para fazer a sua própria intervenção, questiona-se como é que serão aplicáveis os conhecimentos adquiridos e como é que eles se tornam úteis, ou pelo menos otimizados. Portanto, é um exemplo académico, obviamente, provavelmente isto não acontece em lado nenhum, mas é uma figura de estilo para nós percebermos porque é que é necessário adequar os equipamentos existentes à formação disponibilizada, sob pena de não conseguirmos, de forma nenhuma, dar utilidade e sustentabilidade, mas essencialmente utilidade operacional à própria formação.
Num sistema de resposta a operações, de socorro, importa otimizar a formação. E a formação deve ser otimizada, permitindo uma capacidade de resposta capaz, competente, eficiente e eficaz. E desse ponto de vista, é fundamental fazer uma dotação mínima de elementos com valências operacionais específicas. São fundamentais as organizações estratégicas de formação, que relacionem a qualidade e quantidade de formação para CBs e a dotação mínima de recursos técnicos e materiais detidos por esses próprios CBs, que permitam assegurar uma determinada resposta mínima aceitável dentro da sua área. Ora, se não houver estas informações estratégicas, estas orientações estratégicas da parte da ANPC que não se relacionem com a realidade operacional um pouco por todo o país, estas orientações estratégicas têm são muito pouco impactantes das necessidades reais, operacionais e estruturais de cada região e de cada corpo de bombeiros, na medida em que não há uma relação entre uma coisa e outra. E, portanto, a formação depende sempre de 3 vetores. Como os meios humanos e materiais, o quê, quais são os riscos e onde a tipologia previsível dos teatros de operações. Portanto, estes 3 vetores seriam eles que deveriam contribuir para as necessidades de formação identificáveis e para a solicitação da correspondente formação para aquela região, aquele município ou para aquele corpo de bombeiros. A proposta número 5 é garantir que os elementos propostos estão presentes e concluem a formação. E isto, eu tive acesso a alguma informação relativamente a esta matéria e há um número muito grande de CBs que propõem bombeiros, muitas das vezes até elementos de quadros de comando ou de futuros quadros de comando, e que depois, por esta ou aquela razão, acabam por desistir ou nunca chegam a ir ao curso, ou acabam por desistir a meio, ou não acabam por concluir. E isto, de facto, considerando a necessidade de trabalhar, a necessidade de ter a otimização e a rentabilização dos cursos, é também um aspecto que quem liderar estes processos do ponto de vista estratégico, e o Presidente da Liga vai ser um dos protagonistas, deverá também ter em conta, de forma a não aprofundar o triângulo disfuncional que atrás nós falámos. Relativamente à proposta 6, as orientações estratégicas deverão ser emitidas pela ANPC, de forma que os centros distritais identifiquem necessidades de forma racional e sustentável. Portanto, não faz sentido que os corpos de bombeiros estejam a definir cursos de formação, a propor formação ao seu pessoal, que às vezes ultrapassam o mesmo número de efetivos que têm, ou seja, se fossem todos fazer formação, não havia bombeiros naquele corpo de bombeiros suficiente para completar aquela formação. Muitas das vezes há, de facto, este paradoxo. E compete à ANPC definir o nível de resposta, bem como os recursos necessários para que o mesmo seja assegurado, incluindo a formação dos recursos humanos operacionais disponíveis naquele corpo de bombeiros. Considerando este pressuposto, deverão existir orientações estratégicas emitidas pela ANPC que permitam balizar a atuação das comissões distritais de formação. Quando se diz balizar, é definir estratégias concretas que possam depois ser desconstruídas ao nível distrital, naturalmente respeitando a autonomia das comissões distritais, mas dando-lhes a perceber a sua realidade e a forma e as necessidades reais de formação para o distrito, de forma que elas próprias possam servir como mecanismo de apoio à sustentabilidade das solicitações dos seus corpos de bombeiros que estão no seu distrito. Proposta 7 é uma secretaria escolar para a Escola Nacional de Bombeiros, que é muito importante porque ela facilitaria a relação com os vários comandos e que estaria na dependência do Departamento de Formação, que estabelece esta relação. Proposta 8 é uma proposta que muitas das vezes é discutida e muitas das vezes é discutida de forma pouco concreta e até, na minha opinião, sem o conhecimento de toda a realidade.
E, portanto, a formação para empresas na Escola Nacional de Bombeiros deve existir, é um paradoxo ou é bom e é uma complementariedade? Esta questão necessita de coragem para ser implementada. De forma, ela já existe, mas de forma aumentada. Queremos ou não a formação de outras entidades públicas e privadas, incluindo as empresas? Refletindo bem, a resposta é sim, desde que não colidam nem condicionem a formação dos bombeiros. E porquê é que eu tenho esta posição? Porque, em boa verdade, a Escola Nacional de Bombeiros pode ter, e já tem, e pode aprofundar dois vetores. Um, a formação de bombeiros, e o outro, a formação de empresas. E através da formação de empresas pode até fazer o reinvestimento dos valores e das mais-valias dessa formação em empresas, fazer o reinvestimento na formação de bombeiros, como todos nós sabemos, o budget disponibilizado pela ANPC à ENBP, à ENB, é de facto reduzido, aliás tem evoluído muito pouco do ponto de vista do incremento da valorização e que, portanto, este valor que se conseguiria obter era essencial para o trabalho da própria Escola Nacional de Bombeiros. Chama a atenção que atualmente este valor já ronda os 33% do orçamento da própria escola, o que de facto é um valor muito importante e que não pode ser tratado de forma displicente e que nesse sentido deverá ser assumido por quem liderar, na minha opinião, deverá ser assumido por quem liderar este processo sem medos e sem condicionantes, porque muitas das vezes também liderar é tomar decisões que muitas das vezes precisam de ser trabalhadas, justificadas e explicadas às pessoas e, neste caso, ao setor. Para além de que eu entendo que a escola, no sentido lato, deve abrir-se à sociedade civil de forma a interagir e não ficar fechada no seu casulo. Proposta 9. Criação de 2 épocas de promoção, e eu aqui vou simplificar. O objetivo era simplificar o processo de decisão da formação e organizar as turmas, mais uma vez otimizando-as, mais uma vez criando sinergias, de forma que seria naquele mês que nós teríamos os cursos para todos de promoção e seria naquele mês que nós iríamos decidir quem eram as pessoas que cada corpo de bombeiros quereria apresentar à escola para fazer os respectivos cursos de promoção. Ao invés de, em janeiro aparecem 5, em março aparecem 3, em agosto aparecem 2 e, portanto, não há aqui uma rentabilidade objetiva que permita, de facto, ter um trabalho sustentável do ponto de vista pedagógico na organização e estrutura das próprias turmas. Proponho, a primeira época encerraria no primeiro trimestre até maio, a segunda época até outubro. Obviamente, isto é para discutir. Permitiria à estrutura de formação planear e concentrar. Proposta 10, atualizar o plano estratégico de formação, que era de 2017 a 2020, e eu faço uma proposta para atualizar este plano estratégico através daquele Conselho Consultivo para coincidir com a aplicação dos fundos comunitários. De facto, este plano estratégico deverá responder e adaptar-se, naturalmente, aos novos riscos, que é onde eu quero sempre dar o ênfase da própria formação, considerando a dinâmica nacional que nós pretendemos implementar ao nível da qualidade da formação. Proposta, a tripla visão presente no Conselho Consultivo, proposta no início deste documento, é, de facto, a entidade que poderia contribuir de forma muito interessante para esta proposta. Proposta 11, ênfase na descentralização e formação das unidades locais de formação e B-Learning. Cada vez mais o B-Learning é uma forma barata, com qualidade, se for bem trabalhada, para responder às distâncias, às dificuldades de horário e também aos custos. E, nesse sentido, a descentralização deveria ser garantida, não só a garantia da proximidade dos formandos, mas também da realidade do risco. E no respeito pela autonomia e responsabilidade dos CBs, e que, portanto, deveriam eles próprios desenvolver a sua estrutura formativa e relacionar-se com a escola e com outras entidades, utilizando as unidades locais de
formação e também o B-Learning para os seus objetivos individuais enquanto entidades. Quanto aos formandos, o formando tem como objetivo principal aprender. Perante estas situações de aprendizagem, há vários desafios, nomeadamente a motivação, a planificação, a gestão do tempo e capacidade para analisar e selecionar a informação. E quanto aos formandos, nós temos, na minha opinião, um problema com alguma gravidade, que é a questão dos pré-requisitos de entrada. Os pré-requisitos de entrada são fundamentais que num futuro seja um dos fatores críticos de sucesso e que tudo o que acontece em formação tem que ser previamente avaliado com aquilo que nós chamamos os pré-requisitos de entrada. E, na minha opinião, é um aspecto onde há muito para fazer. E, neste sentido, sugere-se a revisão dos critérios de seleção de entrada, admissão e progressão. A avaliação de pré-requisitos de entrada é fundamental. É aquilo que normalmente se designa por avaliação diagnóstica. E pretende-se verificar se o formando possui as aprendizagens anteriores necessárias para que as novas aprendizagens tenham lugar. Ou seja, há uma precedência de conhecimentos obrigatória sem os quais os formandos e os alunos não conseguem aprender os fatores e o conhecimento que nós pretendemos incrementar na sua formação. E, portanto, é necessário, e por isso a proposta 13, se necessário, para um grupo de formandos, uma pequena ação prévia de formação para os módulos mais avançados pedagogicamente, para que todos os formandos possam entrar com pré-requisitos mínimos que consigam facilitar a aprendizagem dos conhecimentos que nós pretendemos, seja docentes, seja formadores, pretendem transferir para o próprio formando. Senão teremos turmas com uma diferença de potencial pedagógico muito grande e que o formador tem muita dificuldade. Ou põe uns no marasmo, que são aqueles mais evoluídos, ou então deixa para trás os que estão na cauda dos pré-requisitos. E isso é também um fator a ser reflexivo relativamente a esta matéria da formação. Criação de um pequeno percurso curricular é uma outra alternativa para fazer o acompanhamento da literacia geral quando o formando já estiver no seu curso de formação, em especial naqueles módulos onde é exigido mais conhecimentos subsidiários da operacionalidade, como questões de física, matemática, enfim, e outros aspectos de engenharia, etc., que muitas das vezes não fazem parte do dia-a-dia dos nossos bombeiros, sejam eles de que posto forem. E, portanto, é necessário criar estas duas propostas ou qualquer coisa parecida ou uma simbiose das duas para os ajudar a nivelar os conhecimentos que se pretendem. Fazer o enfoque no contexto operacional é mais fazer o enfoque no saber fazer, embora sem perder de vista o saber, porque o que é importante é dar utilidade à formação, é dar conhecimento útil, aplicável, operacional, palpável. E, nesse sentido, a escola tem uma tradição muito grande que importa aproveitar, desenvolver e aperfeiçoar de forma sustentável. E, portanto, é, de facto, a posteriori em que os contextos, em que os formandos fazem no contexto operacional e não só na avaliação que se faz no contexto formativo. E este é também um fator importante a desenvolver. Um objetivo que devia de ser apresentado era haver, no mínimo, um formador por cada CB. Era um objetivo estratégico que nós devíamos trabalhar ao longo dos próximos anos, de forma a que todos os CBs tivessem um ou mais formadores que pudessem eles próprios desenvolver autonomamente toda a estratégia de formação do seu corpo de bombeiros e não só serem chamados para desenvolverem este curso ou o outro. Não, serem envolvidos nesta estratégia. Um dos fatores críticos de sucesso é, de facto, da estratégia de centralização, é a capacidade desta proposta que eu aqui vos trago. O modelo estratégico de formação anterior define 3 linhas muito importantes: melhorar o acesso, garantir a qualidade, fomentar a inovação. Estes 3 aspectos mantêm-se vivos, ativos e muito importantes de continuarem a fazer parte do modelo. Contudo, eu acrescentava aqui um quarto,
que era aumentar a credibilização da formação de bombeiros. E aqui entramos na proposta 17, que é a quarta linha estratégica de credibilização dos bombeiros. Sugere-se esta linha de credibilização que faça o foco nas pessoas, na orientação dos resultados, no contexto da cartografia do risco. Mais uma vez lembro que deve ser o farol de orientação da própria formação. Proposta 18, estratégica pedagógica, devia de passar pela Escola Nacional de Bombeiros. Ou seja, conforme eu disse no primeiro diapositivo, a visão estratégica e de risco deve ser da ANPC, a questão operacional deve ser da Liga e a visão pedagógica deve ser exclusivamente da responsabilidade da Escola Nacional de Bombeiros, que deve gozar de uma perfeita e de 100% de autonomia face a todos os protagonistas, porque é ela que tem a sapiência, o conhecimento e a competência para o fazer, e muitas das vezes, todos nós já ouvimos, ser colocada em causa, muitas das vezes injustamente, outras nem tanto, mas muitas das vezes injustamente, esta autonomia que devia de ser aprofundada. Na proposta 19, e elas são 20, há de facto uma proposta que eu acho que era muito interessante, que era aumentar o espaço digital e criar uma aplicação para iOS e Android que permitisse uma relação direta, não só com os comandos, mas também com a realidade de todo o setor, que permitisse criar um interface de informação bidirecional, rápida, inequívoca, credível e disponível a qualquer hora. E, portanto, era muito importante que houvesse uma aplicação que eu deixo aqui como sugestão. Por último, a questão final que eu deixo em aberto é: que futuro para a formação dos bombeiros? Era a proposta aberta 20. Inevitavelmente teremos que elevar as competências formativas. Meus caros, isto é inevitável. Em especial para os postos de decisão estratégica, para o nível de ensino superior, e quando eu digo ensino superior, não falo obrigatoriamente em visões académicas universitárias, onde a investigação seja também uma realidade. Academia de Bombeiros e Proteção Civil, parcerias universitárias, cursos conjuntos, Escola Nacional de Bombeiros, universidades, criação de uma universidade de ensino entre a escola e universidades, enfim, fica aqui o desafio para nós podermos trabalhar e desenvolver o futuro da formação dos bombeiros. Muito obrigado pela vossa atenção. Caro Comandante, muito obrigado. Obrigado também pelas amáveis palavras que teve a oportunidade de dirigir à candidatura e a mim próprio. Agradeço-lhe. E agora passaria a palavra, penso que ao Comandante Guilherme Isidro. Será assim? Ou ao Comandante Marco Martins? Quem é que quer avançar? Comandante Guilherme Isidro, faça o favor. Boa noite a todos, boa noite, Dr. António Nunes, colegas palestrantes e a todos os que nos acompanham. Muitas das pessoas que aí estão bastante conhecidas já da formação. Não estou a ouvir, mano. Não me estão a ouvir? Estão-me a ouvir ou não? Já estou, já. Ricardo Ribeiro, tem que deixar de compartilhar, tem que fechar a compartilhar. Já está. Ok. Podes continuar, Guilherme. Agora estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Estou a ouvir sim, estou a ouvir sim. Ok, então, cumprimentar todos os que nos acompanham, muitos deles colegas de muitas formações que já vi que estão aí presentes. Eu vou ser um pouco mais breve, não vou ser tão audaz como o Comandante Ricardo Ribeiro, que apresentou bastantes propostas, algumas delas bastante interessantes e outras discutíveis, como disse no início, e que deve ser um ponto de abertura para a discussão e que também podemos, a partir daqui. Eu vou tentar partilhar aqui a apresentação. Não sei se conseguem ver.
Ok. É só passar para pleno e vemos melhor. Para a tela. Mas já cá está. Já está? Já. Já está em pleno? Não. Falta passar para a tela. Pois, mas ela está-me a passar aqui. PowerPoint, abrir na tela. Pois, mas ela está-me a passar aqui na outra... Mas pronto, mas dá para ver, dá para ver. Deixa-me só ver se eu consigo baixar aqui. Estão a ver agora? Consegue-se ver? Sim, consegue-se ver. Sim, estamos a ver. Ok, então eu vou-me só focar aqui naquilo que é o despacho da formação, o 5157 de 2009, e das coisas, algumas coisas boas que ele tem e aquilo que de facto nos está a prejudicar na formação ou que tem trazido a formação até aqui onde nós chegamos e onde estamos. E, portanto, este despacho que se aplica ao regulamento de formação de ingresso e de acesso aos bombeiros voluntários tem a sua aplicação a formação destinada aos bombeiros dos quadros de comando e ativo dos corpos bombeiros, pertencendo às ações humanitárias e aos bombeiros voluntários, dos diversos quadros e carreiras dos corpos bombeiros, tidos também pelos municípios. E diz no seu artigo número 2 que a organização da formação tem como intervenientes, tanto a DNB, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, como já foi aqui referido, a ENDB, a Liga dos Bombeiros Portugueses, a Comissão Distrital de Formação, os CBs e os formadores e os formandos. Portanto, esta organização está definida no despacho, mas não está bem atribuída a todas as funções de cada uma destas entidades, e o que faz que muitas vezes se entrem aqui em o empurra por uma coisa e para outra, ou por uma entidade ou para outra, de quem tem que decidir. E, nomeadamente, a DNB, que atribui aos SCDOs a responsabilidade de muitas das tarefas desta organização de formação, que os SCDOs não estão aqui sequer mencionados. Portanto, e é aqui que, para mim, reside um dos grandes problemas e que nós, enquanto propostas também que fazemos, tem a ver com alterações de algumas situações destas. Os critérios existentes para a elaboração do Diagnóstico Nacional de Formação e para a atribuição da formação por cada CV, bem como a forma como se constituem as turmas e afetam os formandos, são apenas alguns dos pontos menos positivos do processo da formação dos bombeiros e que têm contribuído para o estado das coisas em que a gente está. Portanto, a fragilidade de todo o processo formativo está patente naquilo que foi a apresentação em 2020 deste diagnóstico, do mapa que foi enviado pela ENB e que para preenchimento pelos corpos bombeiros e pela Comissão Distrital de Formação, as várias comissões, que verificava-se que praticamente toda a formação, com exceção feita à formação de acesso, é tipificada como sem custo para o formador. E aqui reside um problema. Reside um problema porque um corpo de bombeiros que não tenha formador para algumas unidades de formação não pode ver a sua formação certificada, apesar de se tratar muitas vezes de formação de ingresso. Portanto, e aqui o estado a que isto chegou tem pouco a ver com esta definição e com esta atribuição. Por outro lado, os formadores, que já foi aqui referido pelo comandante Ricardo Ribeiro, temos 1.300 formadores no país, não sei se temos 1.300, mas foram formados se calhar 1.300 ou mais, e alguns já deixaram a função ou já não estão em atividade. E isto porquê? Porque um formador, quando se atrai por dar formação, tem competência para isso, é avaliado, é formado, mas depois a sua função como formador tem que ter algum
algum retorno. Não pode ser só o formador do Corpo de Bombeiros a dar formação de borla e a deixar de fazer as suas atividades que são lucrativas, que se não é funcionário, e a maior parte deles são voluntários, se não tiver retorno, não vai estar ligado à formação por muito tempo. E há pouco, numa das propostas do comandante Ricardo Ribeiro, falou aqui num formador por cada CB. E eu não sou muito de acordo desta função, não sou desta definição. Isto porquê? Porque se nós colocarmos um formador por cada CB, e vou falar só de uma área, o formador pode ser formador de várias áreas, mas se tiver mais que 2 áreas, 3 áreas, também se dispersa naquilo que é a sua atitude. E um formador, por exemplo, de socorrismo, que na maioria dos corpos de bombeiros, ou na maior porcentagem dos corpos de bombeiros, que durante o ano tem para dar um curso de formação aos estagiários que entram e fazer, se calhar, um retrato ou 2, este formador nunca mais vai ter uma atividade formativa que o leva a patamares de exigência. Portanto, se ficar só por um curso ou 2 no seu Corpo de Bombeiros, se ficar só por fazer aquilo que é a atividade do seu Corpo de Bombeiros, a maioria dos formadores desses CBs não vão atingir patamares de excelência como a gente quer. Um formador tem que ter atividade, um formador, quanto mais formação der, mais ativo está, melhor preparado está e melhor será também para o sistema e para os bombeiros. Portanto, as situações que os classificar diz respeito também ao custo com as unidades locais de formação. Neste processo de formação de ingresso, devem ser efetuadas, algumas unidades de formação devem ser efetuadas nas ULIEVs, colocando a questão sobre os custos da operação das mesmas e sobre os custos dos formadores, porque muitos corpos bombeiros não possuem esses formadores para dar essa formação. Portanto, é uma situação também a verificar e temos que alterar. Esta questão é apenas mais um exemplo da necessidade de estabelecer procedimentos e estes procedimentos que sejam iguais para todos os distritos e tenhamos aqui uma visão daquilo que são as dificuldades de algumas zonas e daquilo que tem que acontecer igual para todos. Depois, no seu artigo 3, tanto diz que compete à DNB apoiar, acompanhar a formação ministrada na ANB e nos corpos bombeiros, propor à ANB a organização e a realização da formação ao aperfeiçoamento técnico considerado pertinente e assegurar os recursos indispensáveis à realização das ações de formação previstas. Portanto, e aqui este trabalho da DNB é o que é passado todo para os CDOs. E o processo formativo é feito quase todo pelos CDOs. Verifica-se que o modelo em vigor coloca enorme pressão e carga de trabalho administrativo e burocrático nos CDOs, existindo uma clara responsabilização, muitas vezes, da ANB, o que traz problemas acrescidos, porque é a entidade que tem autoridade pedagógica para a formação. Os CDOs assumem a maior parte dos problemas do trabalho da preparação desta formação, em todas as suas vertentes, nomeadamente a constituição das turmas, validação dos processos de afetação de formadores, na troca de formadores e de formandos, apenas para mencionar algumas. E estes problemas, que muitas vezes as regras são instituídas pela ANB, são literalmente empurradas para o CDOs, que serve só, às vezes, caixa de correio, porque se a documentação de um determinado formando não vai bem e é posta na PIR e é verificada e depois vem para trás, passa pelo CDOs novamente para vir ao Corpo de Bombeiros e do Corpo de Bombeiros outra vez para o CDOs, para depois clarificar algumas situações, isto são muitos fatores que estão na entropia, muitas vezes, da organização da formação e da forma como ela está organizada. Compete então à ANB, enquanto autoridade pedagógica da formação, no âmbito deste regulamento, assegurar a definição e o controle da divulgação dos conteúdos pedagógicos e programáticos específicos para toda a formação de ingresso e de acesso e também para o aperfeiçoamento técnico. Portanto, ministrar ou certificar os cursos de formação dos quadros de comando e dos cursos de formação para ingresso na carreira de oficial bombeiro e no ingresso e no acesso quer do bombeiro voluntário ou dos especialistas.
Portanto, aqui também a entidade, que é a autoridade pedagógica, só está no processo na parte final. E, portanto, aqui esta autoridade não fica presente em todo o processo desde o início e daí verificar-se muitos dos problemas que os corpos de bombeiros e nós, comandantes, temos com o ajuizar, com o organizar, com o ter as pessoas disponíveis, como aqui foi dito, da falha de muitas vezes os formandos não estarem presentes na formação, porque todo o processo teve consequências em que levou a que isso não acontecesse. Compete à Liga dos Bombeiros Portugueses, portanto, no âmbito do presente regulamento, acompanhar todo o processo de formação dos bombeiros voluntários e é aqui que surgem algumas propostas para a alteração do estado das coisas e indicar em articulação com as federações distritais o representante da Liga na Comissão Distrital de Formação, como já foi referido várias vezes pelo Dr. António Nunes, que as federações são uma pedra basilar em tudo esta organização e que a representação distrital, assim as federações aceitem, tem que ter um papel importante também neste processo e naquilo que fazem parte. Compete então esta Comissão Distrital, no âmbito do presente regulamento, avaliar as necessidades formativas dos corpos de bombeiros, bem como promover a elaboração do diagnóstico de formação, atendendo à atividade operacional do distrito, aos tipos de risco existentes no território, já foi aqui bem focado pelo comandante Ricardo Ribeiro, que eu concordo, bem como ao equipamento disponível em cada unidade operacional e à formação anteriormente requerida. Isto também foram fatores que foram referenciados. No entanto, há aqui uma questão que nós temos que ver se alguma coisa não está contra aquilo que a lei diz, que é a responsabilidade do comandante na gestão do Corpo de Bombeiros. Ainda há bocado foi focado uma das propostas, que seria a NPC a definir a estratégia e também a definir aquilo que seria para cada área, para a formação de cada uma das áreas. E, portanto, isto pode colidir com aquilo que é a gestão do comandante do Corpo de Bombeiros. Portanto, o comandante do Corpo de Bombeiros tem que olhar para o seu quadro pessoal, tem que fazer a sua avaliação daquilo que são as necessidades formativas. Muitas vezes isto não se tem que fazer só por um ano. Portanto, um projeto de um Corpo de Bombeiros, muitas vezes estamos a fazê-lo a 2 ou 3 anos e a consequência daquilo que se pede para a formação tem que ter essa consequência de 2 e 3 anos. Sei que se calhar isto não acontece em todo o lado, mas isto tem que ser uma parte de incidência nos cursos de quadros de comando, também a gestão dos quadros de pessoal e a forma como atingimos os objetivos que cada um planeia para a sua gestão. Ainda há bocado foi referido que um Corpo de Bombeiros faz um pedido de formação, que se fôssemos a ver muito bem, nem tinha elementos para fazer essa formação. Eu quero acreditar que isso possa acontecer, mas quero acreditar que isso não tem que acontecer. E não tem que acontecer porque o Comandante de Bombeiros tem que ter a noção do projeto que tem para o seu quadro pessoal, quais são os requisitos que cada um das classes tem para chegar aos postos imediatos, os elementos que vão ter nos próximos 2, 3 anos para atingir isso e a consequência do pedido da formação, que vai traduzir-se no Diagnóstico Nacional de Formação, tem que estar enquadrado nisto tudo. E, portanto, se esta é uma área que até aqui nos tem estado bem, é uma área que também tem que incidir na formação dos quadros de comandos quando lhe ministramos outras áreas de gestão do Corpo de Bombeiros. Portanto, o comandante deve assegurar a direção e execução dos cursos de formação para ingresso nas carreiras de bombeiro voluntário e de bombeiro especialista. E aqui, essa tal gestão e essa necessidade que tem que fazer para chegar àquilo que é a gestão dele. As tarefas definidas na competência da Comissão não estão claras em relação à legislação em vigor, como eu já ainda há bocado disse, nomeadamente com responsabilidade da gestão do comandante. Para além disso, o pedido à Comissão Distrital que assume um papel que não deve ser delas, uma vez que a autoridade pedagógica de formação está no processo em causa, sendo certo
que posteriormente esta escola atribui a formação para os distritos com base em critérios que não são conhecidos pelas comissões. Portanto, há aqui uma discrepância que tem que ser analisada e tem que ser vista e tem que ser muito bem discutida, como já aqui foi solicitado e que eu sou também apologista. Portanto, o levantamento das necessidades de formação. Cabe ao comandante do Corpo de Bombeiros proceder à análise dos efetivos do quadro pessoal em cada uma das carreiras e categorias, apurando as vagas existentes e o número de elementos suscetíveis de preencher estes requisitos da promoção à categoria imediata, com vista a determinar se é necessário ou oportuno proceder às promoções. Ou à admissão de estagiários, e isto cada Corpo de Bombeiros tem que fazer esse trabalho. Há corpos de bombeiros que não têm, se calhar, muita aderência de estagiários, mas há outros que têm estagiários até em demasia. E eu não sou dos que tenho mais, mas também tenho que pensar todos os anos, quando se inscrevem 15, 20 bombeiros, quanto é que isso me vai custar à corporação e qual é que é as minhas necessidades para atingir determinados patamares. Portanto, é todo este processo que é necessário que haja no levantamento da formação. A intenção do processo em causa é pertinente e é válida, sendo a forma correta de abordar o processo formativo. Também é certo que não existe efetiva capacidade de resposta a todas as necessidades elencadas. Ainda mais quando estamos sujeitos a um regime assente do voluntariado e à disponibilidade voluntária de formadores. Ou seja, o Diagnóstico Nacional tem demonstrado ao longo dos anos um conjunto de fragilidades em torno de um documento de sem credibilidade e sem qualquer tipo de utilidade, servindo apenas para demonstrar que se cumpre com alguns requisitos formais deste processo. E, portanto, é aqui que as nossas propostas têm que incidir, é aqui que nós temos que atuar e é aqui que nós temos que dar o nosso contributo para que mudarmos estas questões. Portanto, eu só queria reforçar que sou pela formação pedagógica, cada vez num nível maior, mas também sou muito pelo treino efetivo que os corpos de bombeiros têm que fazer. E muitas vezes nós perdemos aqui muita formação porque queremos atingir patamares de formação pedagógica mais elevados e esquecemos da formação especializada que deve ser dada aos quadros intermédios, que são eles que devem praticar para o saber fazer. E o saber fazer nos corpos de bombeiros é muito importante. É uma grande parte, uma grande maioria dos bombeiros que são voluntários e que integram equipas com profissionais que não podem ter uma discrepância muito grande naquilo que é o saber fazer. E o treino operacional tem que ser feito por quem faz a formação especializada e os postos intermédios devem, como se fazia os chefes de equipa, e deve-se continuar a fazer das várias áreas, porque esses são a alavanca para que daí saiam depois outros elementos com outras apetências para chegarem a formadores e chegarem muito mais longe, mas o fundamental do dia-a-dia do Corpo de Bombeiros assenta muito no saber fazer. E o treino operacional, que é feito regularmente, depende muito deles. Portanto, e é aqui que o meu enfoque maior para que a gente consiga ter bons corpos de bombeiros e boas prestações o melhor possível, apostando muito naquilo que são as competências dos postos intermédios. E ficava por aqui, agradeço a vossa atenção, não vou estar aqui para a discussão e é nestes momentos que, com todos os que puderem contribuir, conseguimos ir mais longe e resolver mais coisas. Ok? Obrigado, Comandante Guilherme Isidro. Passava agora a palavra ao Comandante Marco Martins. Pedia-lhe para desligar exatamente, já está desconectada o compartilhamento da tela, e passava então agora a palavra ao Comandante Marco Martins. Boa noite a todos, espero que me estejam a ouvir, eu penso que sim. Alguém me confirme, por favor, só para... Sim, estás em boas condições.
Muito bem, então, antes de iniciar a minha apresentação, naturalmente enaltecer a iniciativa porque a temática é muito relevante e, naturalmente, também agradecer o convite que me foi formalizado para que possa partilhar um pouco daquilo que são algumas ideias e alguns princípios que pessoalmente tenho no âmbito daquilo que é a formação nos bombeiros. E, naturalmente, não podemos, quando falamos em formação dos bombeiros, deixar de fazer referência àquilo que é o despacho, o 51-57 de 2019, porque, na verdade, é, digamos, a base indicadora daquilo que são os nossos princípios, daquilo que são as nossas influências, as nossas orientações no âmbito da formação. Eu basicamente vou abordar aqui 3 temáticas, não querendo fugir muito àquilo que foi o tempo que foi previsto para poder fazer esta apresentação, de 15 a 20 minutos, e dar um pouco de seguimento àquilo que o comandante Guilherme falou inicialmente, na sequência daquilo que vai ser o enquadramento da formação dos bombeiros, e depois irei dar um bocado mais enfoque àquilo que tem sido uma experiência que eu tenho tido desde 2018 em concreto e que temos vindo agora a desenvolver nos últimos tempos, tem a ver com a parte da qualificação do bombeiro profissional no âmbito de um projeto que estamos a desenvolver com o Centro Qualifica e que, na verdade, temos vindo aqui a satisfazer um pouco aquilo que são as necessidades que temos vindo a sentir nesta vertente. Finalmente, uma pequena reflexão sobre o futuro da formação, nada muito relevante, incidindo só sobre uma análise comparativa entre os outros agentes de proteção civil que concorrem à tipologia de missões de proteção e socorro que os bombeiros paralelamente também fazem parte e que servirá para reflexão, não mais do que isso. Portanto, nesta sequência que foi abordada pelo Guilherme, penso que quando falamos em formação para os bombeiros, nunca, em momento algum, devemos desassociar aquilo que é, digamos, a gênese dos bombeiros, inerente àquilo que são as missões legalmente confiadas aos corpos de bombeiros. Portanto, jamais, na minha ótica, devemos abordar o processo da formação sem, primariamente, identificarmos quais são as missões que nos estão confiadas, missões essas que estão definidas ao abrigo do Decreto-Lei 248 de 2012, portanto, no artigo 3º, e que, de certa maneira, nos deve vincular sobre aquilo que são as nossas necessidades. E, obviamente, não foi por acaso que eu pus aqui a questão dos incêndios rurais, que é, de facto, uma imagem de marca dos bombeiros, é o combate aos incêndios rurais. No entanto, temos muitas mais outras competências legalmente definidas que nos estão confiadas e que, de certa forma, nos vai obrigar a procurar um conjunto de soluções formativas que vão de encontro às necessidades que vamos identificando no nosso dia-a-dia para satisfazer todas estas 8, mais uma, que é digamos, mais abrangente, mas estas 8, em particular, missões que nos estão confiadas legalmente. Portanto, deixo aqui referência para uma missão que é um pouco desvalorizada e que eu tenho um carinho especial, que é a questão dos salvamentos aquáticos, que é no plano de água, que é no plano subaquático. Depois, naturalmente, outra área que também tenho alguma proximidade face à formação académica que tenho, que é a segurança contra riscos de incêndios em edifícios, onde os bombeiros têm uma competência legal para emitir pareceres técnicos sobre esta vertente. E depois também temos aqui um dever que é dar continuidade ao conhecimento, ou seja, formar e sensibilizar em diversos riscos que estão associados ao território e que vai também de encontro àquilo que o comandante Ricardo Ribeiro fez referência na sua apresentação, onde nós bombeiros temos que ter competências, qualificações e capacitações para, junto da população em particular, estejamos capacitados para passar esta mensagem, que é da formação, que é da sensibilização sobre aquilo que são os riscos inerentes ao município onde os corpos bombeiros estão subjacentes. Claramente falo aqui noutra vertente que é noutras capacidades técnicas que estejamos preparados, sendo aqui algo muito abrangente e que, de certa maneira, vamos procurar perceber se a entidade tem o dever instituído de
partilhar a informação ou formação com os corpos bombeiros, que as Conselhos de Bombeiros possam ou não satisfazer estas necessidades que são identificadas nas missões dos corpos bombeiros. Portanto, neste caso, em concreto, de uma forma muito jornalista, este despacho vai abranger aqui 4 grandes áreas da formação: a formação de quadros de comandos, a formação de carreira de bombeiro voluntário, portanto, ele aqui vincula muito bem que é a carreira de bombeiro voluntário. Portanto, nós temos que procurar claramente formar bombeiros profissionais, quer queremos, quer não, nós só temos a adiar o futuro. Se nós não pensarmos de uma forma muito objetiva, muito concreta, muito pragmática e, acima de tudo, muito estratégica, de formar bombeiros profissionais, nós vamos continuar a andar atrás daquilo que são, digamos, um enquadramento das necessidades dos bombeiros a nível nacional e que são refletidas nos bombeiros de âmbito internacional, em particular na Europa. Portanto, convém nós focarmos muito naquilo que é a formação do bombeiro profissional e, felizmente, já temos um conjunto enquadrador dessa componente formativa dos bombeiros profissionais que ainda não está a ser utilizada com a eficiência que devia ser. Depois, a formação da carreira de oficial bombeiro, que acho que é extremamente relevante. Acho que estamos a desvalorizar muito esta figura do oficial bombeiro. Pessoalmente, sou muito adepto, entre aspas, desta diferenciação daquilo que é um bombeiro com uma formação diferenciada, que se possa integrar entre aquilo que é o quadro de comando e o quadro de desfias, porque, na verdade, nós, como irei depois refletir mais à frente, nós temos um quadro de desfias desvalorizado na vertente da formação. Ou seja, durante algum tempo, em particular na década de 90, houve uma aposta muito grande por parte das Escola Nacional de Bombeiros na formação dos quadros de desfias, formação de chefes e subchefes, que surgiu depois como um indicador de competência muito significativo na instrução e formação dos corpos bombeiros, quando aqueles elementos de desfias iam à Escola Nacional de Bombeiros no final dos anos 90, princípios dos anos 2000, nos corpos bombeiros havia um reflexo daquilo que é um conhecimento adquirido. Depois, sem sabermos concretamente as razões porque de facto deixou de existir, a oferta formativa para os chefes e subchefes diferenciada, como existiu no passado, deixou de facto de estar disponível, e isso reflete-se hoje em dia naquilo que é a qualidade do nosso quadro de desfias. Portanto, quadros de desfias que não foram dadas oportunidades para aumentar os seus conhecimentos, as suas capacitações, e que agora sentem dificuldade, naturalmente, em dar continuidade àquilo que é o processo e aquilo que são as missões que estão confiadas também ao quadro de desfias. Depois, também, algo que nós, em particular aqui em Óbidos, apostamos nos últimos 2 anos, foi dos bombeiros especialistas. Embora a formação seja muito redutora, muito limitadora em termos daquilo que é o despacho, obviamente nós temos, antes de corpo de bombeiros, a capacidade de poder alargar aqui um pouco o leque de formação a esta componente dos bombeiros especialistas, porque carece de algo mais diferenciado e mais objetivo face àquilo que é a especialidade que o bombeiro possa ter. Nós temos este quadro desde 2019 nos bombeiros de Óbidos e de facto tem sido uma mais-valia muito acrescida. Muito rapidamente, sem dar com muito detalhe, vou passar aqui estes quadros que são cópias do despacho 51 e 57, só para fazer aqui um enquadramento depois da reflexão que irei apresentar no final. Portanto, esta é a formação de carreira de bombeiro voluntário. Portanto, passei bombeiro voluntário e com, naturalmente, o preenchimento dos pré-requisitos que estão legalmente instituídos. É necessário ter uma formação de cerca de 225 horas e, após a conclusão da formação e ter o período preparatório de estágio, poderá ingressar na carreira de bombeiro. E de facto, esta, digamos, é aquilo que é a formação mínima que um bombeiro tem que ter para ingressar na carreira de bombeiro e vai satisfazendo, entre aspas, aquilo que são as necessidades que vamos sentir na atualidade. Embora pudesse ser muito mais abrangente se quiséssemos falar noutra dimensão da formação, que eu sou apologista, de facto, de haver uma abrangência maior, mais significativa, que tenha posteriormente o seu reconhecido valor, porque, na verdade, estes elementos que acabam por fazer esta formação é-lhe passado, em termos gerais, a 2 certificados pela Escola Nacional de Bombeiros, e depois a outra formação não tem, digamos, um enquadramento legal
que é instituída depois nas plataformas da formação que existem a nível nacional, nomeadamente no SIG, que possam ser realizadas. Isto para quem não tem capacidades, neste caso concreto dos Corpos de Bombeiros, de o fazer, porque os Corpos de Bombeiros que tenham a certificação da DGERT têm competências para poder integrar no SIGO estas formações que são ministradas no Corpo de Bombeiros através de unidades de formação de curta duração, das UFCDs, e que depois são registadas no passaporte qualifica, esses bombeiros têm realmente esse registro dessa formação. Mas infelizmente penso que isto ainda está muito aquém das necessidades dos Corpos de Bombeiros na sua generalidade, porque os Corpos de Bombeiros que não têm, ou as associações que não são certificadas pela DGERT como entidades formadoras, não sei se têm capacidades e condições para integrarem a sua formação, que não é, digamos, certificada pela Escola de São Bombeiros, nomeadamente a UFCD 9876, 9877, que acabam depois por ter alguma valorização. Portanto, a Escola de São Bombeiros certifica, através da formação, a parte dos UFCDs, dos primeiros socorros, digamos assim, de uma forma generalizada, e do salvamento rodoviário, antigamente salvamento e desagraçamento, mas depois falta a outra restante formação. Depois temos aqui a informação do bombeiro especialista, que claramente é insuficiente para as necessidades e que cada corpo de bombeiros vai procurar satisfazer as necessidades que encontra, nomeadamente naquilo que é a especialização do bombeiro propriamente dito. Portanto, estas são as horas de formação mínima. Naturalmente, nós demos muito mais formação. Obviamente, eles até fazem todo o curso da carreira de bombeiro, de ingresso na carreira de bombeiro, mas como não podem ser bombeiros que têm mais de 45 anos, acabam por ser bombeiros especialistas. Depois, naquilo que é a formação de acesso na carreira, temos também aqui um conjunto enquadrador dessa formação, penso que se adequa àquilo que é as necessidades, nomeadamente para essas duas passagens, para o bombeiro de primeira e para as FIAs. Depois, a parte da formação dos quadros de comando, portanto, também penso que não há dúvidas em relação a isso. Na minha opinião, acho que é insuficiente, poderia ser muito mais. Na carreira de oficial bombeiro, claramente é uma carreira que tem que ser vincada naquilo que é a sua necessidade de implementação dos corpos de bombeiros. De facto, penso que pode fazer toda a diferença naquilo que é a vertente estratégica do corpo de bombeiros, e faz falta, de facto, haver aqui oficiais de bombeiros com formação diferenciada para colmatar aqui esta necessidade entre o quadro de comando e o quadro de desfias. A formação da utilização dos quadros de comando e depois uma panóplia muito grande de formação de aperfeiçoamento técnico, digamos assim. E aqui podemos ver realmente um conjunto de formação diferenciada, no âmbito daquilo que é as manobras de encarceramento, escuramento, salvamento de grandão, depois de condução, matérias perigosas, salvamento rodoviárias, telecomunicações, a parte dos incêndios rurais, incêndios estruturais, portanto, a gestão de operações. De facto, há aqui uma grande oferta formativa que, na verdade, não sei se ela está toda disponível, que possa chegar aos corpos de bombeiros nesta condição de poder satisfazer as necessidades que os bombeiros vão sentir nesta vertente. Depois, uma formação que não está incluída, que também são relevantes, nomeadamente a parte aqui da formação diferenciada, digamos assim, portanto, a parte de formação de formadores, que faz toda a diferença naquilo que são as necessidades de continuidade da formação. Posto isto, aquilo que eu faço em termos de reflexão é que, para metade ou cerca de metade das missões que estão confiadas legalmente aos corpos de bombeiros, na verdade, não há uma oferta formativa por parte da Escola de Bombeiros. Infelizmente, com a publicação destes despachos, deixou de haver formação para as buscas subaquáticas, ou seja, não há formação de mergulho. Sinceramente, foi algo que eu nunca consegui compreender por que razão é que a Escola de Bombeiros deixou de poder dar formação de bombeiros mergulhadores, quando existe esta premissa que a lei nos confia esta missão aos bombeiros. Depois, se a lei nos dá competências para emitir pareceres técnicos no âmbito de segurança acontecida de edifícios, porque é que a Escola de Bombeiros, no âmbito daquilo que é este despacho, não tem esta capacidade de oferta, como tinha na altura, no final dos anos 90, na formação de chefes e subchefes, a componente da segurança acontecida de edifício, e que se perdeu? E depois, como é que nós, bombeiros, podemos então adquirir competências para formar e sensibilizar a população, em particular, sobre aquilo que são os riscos que o município
que a sua área de atuação possa apresentar riscos naturais, inerentes a situações meteorológicas adversas, cheias, inundações, ondas de calor, alguns riscos tecnológicos e, obviamente, os riscos mistos, onde aqui os incêndios rurais têm uma ampla significatividade e que nós aí temos capacitados. Depois, o que é que nós podemos fazer mais em termos técnicos? O que é que nós podemos oferecer mais à população que nós servimos? Portanto, é necessário, muitas vezes, recorrermos a entidades externas fora da Escola Nacional de Bombeiros, quando não existe por parte da Escola Nacional de Bombeiros a oferta que satisfaça às necessidades dos corpos de bombeiros. E todos nós sabemos que já existem escolas a nível nacional, escolas essas que não são certificadas ou reconhecidas, digamos assim, pela Escola Nacional de Bombeiros na formação comunista, mas que, na verdade, a qualidade é muito significativa. Eu não tive ainda a oportunidade de frequentar essas escolas, mas não tive a oportunidade porque não senti essa necessidade. Mas vários bombeiros que já o fizeram, porque não conseguiram satisfazer as suas necessidades naquilo que é a oferta formativa da Escola Nacional de Bombeiros e procuraram alternativas no mercado. E nós temos a falar da Escola Portuguesa de Salvamento, ou Escola de Salvamento Portuguesa, agora não recordo precisamente do nome. Temos a falar de escolas privadas de elementos que integram o Corpo de Bombeiros, inclusive são formadores, ou pelo menos eram, da Escola Nacional de Bombeiros e que montaram a sua rede de negócios e que têm aqui uma qualificação que às vezes satisfaz mais as necessidades dos Corpos de Bombeiros que a própria Escola Nacional de Bombeiros. E aqui é um paradigma que nós temos que procurar realmente soluções que vigoram ou possam vigorar as nossas necessidades. E não podemos empurrar com a barriga para a frente isto que está a acontecer atualmente naquilo que é a formação dos bombeiros. Há muitos bombeiros que estão a procurar entidades externas, formadoras, e que são privadas, muitas vezes, aliás, todas as vezes são pagas, e muitas vezes bem pagas, porque na verdade não encontram essas necessidades nas Escola Nacional de Bombeiros. Portanto, temos que refletir seriamente sobre isso. Para terminar, falar naquilo que é o projeto que eu, em particular, tenho vindo a desenvolver desde 2018 e que, na verdade, tem surtido muitos efeitos, não só nesta vertente dos bombeiros, mas muito direcionado também na proteção civil, no técnico de proteção civil. E se nós temos aqui uma ferramenta que está disponível, que de facto já deu provas de que há enquadramento legal para poder certificar os bombeiros com competências que foram adquiridas ao longo do tempo, naquilo que é a sua experiência profissional, naquilo que é a sua experiência também adquirida na vertente académica, na vertente formativa, e que na verdade depois não é reconhecida. E esta Agência Nacional para a Qualificação do Ensino Profissional disponibiliza, através do Catálogo Nacional das Qualificações, aquilo que é a formação de bombeiro de nível 4, ou seja, que lhe permite ter uma equivalência, para quem não tem a vertente académica, ao 12º ano, ou para quem tem o 12º ano de escolaridade, possa de facto ser qualificado como bombeiro com competência profissional. E na verdade nós temos aqui, penso que uma ferramenta que está a ser muito pouco usada e que claramente a Escola Nacional de Bombeiros tem que procurar parcerias, e eu sei que está a fazê-lo, de forma que permita que os centros de qualifica que estão distribuídos por todo o nosso Portugal continental possam dar sequência a este reconhecimento de competências que os bombeiros têm, muitas delas que não são reconhecidas, que não são valorizadas e que poderá fazer toda a diferença. Portanto, isto aqui é de facto uma apresentação global daquilo que a Agência Nacional da Qualificação apresenta para a qualificação de bombeiro nível 4, pode ser através da formação ou pode ser através do reconhecimento de competências. Portanto, nós aqui em Óbidos, o Corpo de Bombeiros está a trabalhar com o Centro de Qualifica de Caldas da Rainha no reconhecimento de competências e já formamos umas boas dezenas, ou já reconhecemos umas boas dezenas de bombeiros de nível 4 e penso que todos os bombeiros que são funcionários das associações e entidades detentoras dos Corpos de Bombeiros devem ou deveriam ser certificados com esta formação de bombeiro nível 4. Em Óbidos, todos os bombeiros profissionais, que é assim que eu os chamo, são certificados com esta competência de bombeiro profissional, uns de nível 2, outros de nível 4, portanto todos aqueles que têm o 12º ano passam de nível 4, e de facto este é um caminho que nós temos que claramente apostar
porque aquilo que existe nos bombeiros, em termos de competências adquiridas pela experiência da formação, pela formação propriamente dita, pela experiência profissional, não podem ser desvalorizadas. E aquilo que eu sinto é que, de facto, muitos bombeiros têm formação no âmbito de vários enquadramentos legais que existem, nomeadamente através de formação bombeiros e outros, mas depois não são valorizadas, não são reconhecidas. E é aqui que nós temos de trabalhar, porque, na verdade, nós temos agentes de proteção civil com uma linha orientadora muito bem vincada naquilo que é a sua formação dos seus agentes, digamos assim, e depois temos, digamos, o parente pobre, entre aspas, dos agentes de proteção civil, que continuam a andar um pouco aquém daquilo que são as necessidades que dia após dia vamos encontrando sem uma linha orientadora estratégica que defina estas competências. Portanto, nós temos que claramente apostar aqui nesta formação diferenciada. Portanto, a Escola do Regimento de Salvadores Bombeiros, portanto, de Lisboa, apresenta a formação para um bombeiro sapador de cerca de 900 horas, portanto quase as 1000 horas, mais um estágio de 6 meses. Porque é que nós, bombeiros, não somos exigentes para que os profissionais que desempenham estas funções nos corpos de bombeiros possam ter igualdade de circunstâncias nestas 100 horas, que nestas 1000 horas, aliás, que nós devíamos exigir a todos os bombeiros profissionais. É aqui que nós devemos procurar claramente aquilo que é o caminho da formação dos bombeiros. É elevar num escalão superior e não nivelar por baixo. Portanto, nivelar por cima, porque se quisermos ter boa capacidade de resposta, temos de ter boa capacidade de formação para atribuir competências e capacitações aos nossos profissionais. Para terminar, dar nota daquilo que é o futuro da formação dos bombeiros. E fazendo aqui uma análise comparativa aos nossos agentes de proteção civil, que estão legalmente instituídos na Lei de Base de Proteção Civil, nós, de facto, somos um parente pobre, porque esta figura dos bombeiros, que acaba por ser uma fênix com um ar triste, e eu compreendo porquê, porque ela tem um ar triste, sente-se inferiorizada em relação aos outros agentes de proteção civil. Porque, quer queiramos, quer não, os agentes de proteção civil têm a sua formação, a formação superior, as suas academias, que lhe permitem ter aqui uma hierarquia ascendente de formação de nível vertical, e os bombeiros acabam por estar aqui como um parente pobre daquilo que é a formação. Portanto, isto é um indicador de reflexão muito relevante, porque a GNR tem a sua Academia Militar, a PSP tem o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, depois os 3 ramos da Força Aérea têm as suas academias militares, e nós, bombeiros, temos a Escola Nacional de Bombeiros, que realmente tem competências muito significativas para aquilo que é a formação dos bombeiros, tem um quadro de pessoal de excelência e do qual eu reconheço muitas competências, porque também estive lá 8 anos e sei o valor que eles têm, mas é preciso darmos um passo em frente, é preciso criarmos nos bombeiros uma academia que nos permita ter formação superior, devidamente reconhecida, para que todas as milhares de horas que os bombeiros têm de formação sejam valorizadas a exemplo do que acontece com os outros agentes de proteção civil. Portanto, nós não temos que ser diferentes, nós queremos ser iguais, também não queremos ser superiores. Portanto, é isto que nós devemos procurar no nosso futuro, condições para pelo menos estarmos em igualdade de circunstâncias com os nossos homólogos. E não vou adiantar mais, quero de facto agradecer a vossa disponibilidade e naturalmente estar disponível para qualquer situação que possa ser esclarecedora. Muito obrigado, Comandante Marco Martins. Eu quero, desde já, relevar aquilo que é a vossa participação e dizer-vos que foi enriquecedor para este webinar. Nós temos aqui 3 ou 4 questões, tentando sintetizar todas as questões que nos colocaram, e eu penso que uma delas tem a ver, e que dirigia concretamente ao Comandante Marco Martins, que é a questão da formação dos nossos bombeiros nas embarcações, e depois a equiparação das cartas para as embarcações civis. Portanto, no fundo, a formação na área da náutica, propriamente dita, não do mergulho, mas da náutica. Essa era uma questão. Depois, temos aqui também uma questão que se nos colocam, qual é a opinião, mas penso que está respondida, que é se deve ou não deve existir
unidades locais de formação, parece que essa estará respondida. E no que diz respeito também a outras questões que se nos colocaram, a Tânia Paiva, que coloca aqui uma questão de que é oficial bombeira de segunda desde 2011 e que há 3 anos que aguarda vaga para ingressar em ações de formação na Escola Nacional de Bombeiros, para a promoção a oficial bombeira de primeira. E, portanto, gostava também de ver este assunto comentado. E também uma outra questão que se colocou, que é esta mais complexa, que é ficar com o 11º ano e não poder fazer depois a formação de TS ou de TAT, por não ter a escolaridade obrigatória, e também se os QDOs a supervisionarem a formação, porque o exame final de bombeiro de terceira, quando termina a formação inicial, não o fazem aos outros agentes de proteção civil. No fundo é aqui colocar aquela questão que nós temos vindo a reivindicar, concretamente na nossa candidatura, de que os bombeiros têm que ter a sua dignidade e não podem ser considerados agentes de proteção civil de segunda classe, e, portanto, focávamos nestas 2 questões. Quem não tem a escolaridade para poder ter acesso aos cursos de formação, é a grande questão, e a outra, também a questão de, na área da formação da náutica, como é que se pode beneficiar quem procura ter esta formação. Também há uma outra questão sobre a condução de veículos de fora da estrada, não estar certificada para dar a formação de carta de pesados para veículos de bombeiros. Portanto, ou seja, a condução que, quando é feita em termos de especialização, ela não é feita em termos de aquisição da carta de condução, pelo menos é isso que se entende da pergunta. Deixaria para o comandante Guilherme Isidro e então para o comandante Marco estas 2 questões, que é a formação da área da náutica e a falta de habilitações para poder fazer os cursos TAT e TAS. Ok, muito obrigado, doutor. Portanto, sobre a questão, só dar nota da intervenção da Tânia, de facto eu conheço a Tânia há muito tempo, é uma profissional de excelência e é um indicador claro da incapacidade de resposta que existe por parte das escolas de bombeiros em satisfazer as necessidades que os corpos de bombeiros têm. Porque, na verdade, existem condições para se promover, neste caso, estamos a falar de social bombeiros, mas podemos estar o exemplo de chefes, de bombeiros de primeira, e que requeram formação diferenciada, iniciada pelos que são bombeiros. Pois nós pedimos essa formação diferenciada e a resposta é muito demorosa para que satisfaça as necessidades. E também temos que procurar uma forma mais célere de desenvolver aquilo que são as necessidades que os bombeiros têm. Sobre a questão que o Paulo Vieira colocou, eu de facto também conheço muito bem o Paulo Vieira, sou amigo do Paulo Vieira, e não posso deixar de enaltecer aquilo que o comandante Arménio Moura fez durante muitos anos na Escola de Bombeiros por esta área. Ele de facto foi o pai da formação na área de salvamento aquático e infelizmente ele já nos deixou, mas jamais poderei deixar de publicamente enaltecer o trabalho que ele fez nesta vertente, porque na verdade ele tem sido, ou foi, durante muitos anos aqui um impulsionador desta vertente de salvamento aquático nas diversas áreas, quer nas embarcações de socorro, foi ele que conseguiu trazer para a Escola de Bombeiros estas competências de certificação pela Escola de Bombeiros nesta vertente de embarcação de socorro, quer no mergulho, quer nos salvadores. Portanto, nesta resposta em concreto ao Paulo, na verdade há a necessidade de haver aqui uma interligação de proximidade entre a Escola de Bombeiros e as entidades que têm as competências regulamentadas para certificação desta formação diferenciada. Ou seja, a Direção-Geral dos Recursos Marítimos tem, de facto, as competências da certificação, da emissão das cartas
de embarcações, e tem que haver a conjugação daquilo que são os interesses da Escola Nacional de Bombeiros, entenda-se interesses dos bombeiros, com aquilo que são os interesses da Direção-Geral da Autoridade Marítima, com base naquilo que é as cartas na sua generalidade, para quem fazem embarcação de recreio, digamos assim. E não havendo aqui uma parceria muito bem instituída sobre quais são as competências da entidade que certifica, emite as cartas, e da entidade que dá a formação e que, por sua vez, dá, de facto, o aval para que essas cartas sejam emitidas, nós depois ficamos aqui com dificuldade em perceber porque é que, na verdade, é passado uma carta de marinheiro básico, quando nós temos formação para a condução de embarcações de socorro. É completamente diferente. Nós conduzimos uma embarcação de socorro e conduzimos um barquinho de pesca quando devemos ir fazer a nossa atividade lúdica. Portanto, aqui só é possível resolver quando ambas as partes estão devidamente direcionadas naquilo que é o propósito comum e que se consiga chegar, digamos, às necessidades que a Escola Nacional de Bombeiros pretende. E neste facto, o comandante Armênio Moura fez um trabalho de excelência e, infelizmente, com a morte do mesmo, penso que esta formação também ficou estagnada. Posso estar aqui a cometer alguma falha, mas pelo menos eu não tenho conhecimento de quem possa estar agora com esta responsabilidade das educações de socorro. Ok, muito obrigado, mas também aproveitar para dizer que se nós merecermos a confiança e se formos eleitos para a direção dos trabalhos da Liga dos Bombeiros Portugueses para o próximo mandato, está prevista a criação de um gabinete de apoio à formação, onde todas estas questões que hoje estão a ser colocadas neste webinar, certamente que serão tidas, e o Conselho Diretivo o Conselho Executivo vai conseguir, provavelmente também com a Escola Nacional de Bombeiros e também com o grupo de trabalho para a formação e para o trabalho da escola que estamos a criar para nos fazer estes aportes, e portanto tudo isto vai ser considerado como, eu diria que um aporte ao nosso trabalho. E portanto, julgo que é bastante entusiasmante que estas questões se coloquem de uma forma muito frontal, porque nós assim estamos a ter o contacto direto com todos, com aqueles que de facto precisam de ter a sua voz representada em algum lado, e certamente que a nossa experiência, a experiência quer vossa, como que estão hoje aqui convidados como palestrantes, mas também do grupo de trabalho que nós estamos a constituir, são enriquecedoras para fazer novas propostas e mudarmos de paradigma da formação dos bombeiros. Pedia então agora ao comandante Guilherme Isidro que muito rapidamente comentasse esta questão, o porquê da não formação de condutores pesados quando se depois faz a especialização em TT, e depois pedia ao comandante Ricardo, também em muito breve, porque a hora já vai muito adiantada, que é uma pergunta que foi feita pelo comandante Jorge Gama, que é quando é que a Escola Nacional de Bombeiros porque é que a Escola Nacional de Bombeiros não pode fazer não pode pensar em fazer uma formatura em proteção civil. Ora, só dar uma chega naquilo que o Marco disse também em relação à disponibilidade para os oficiais bombeiros. Acontece também aos corpos bombeiros que têm uma planificação para a formação de acesso nas carreiras, abrem o concurso, dão as necessidades de formação, isso aconteceu com o meu corpo de bombeiros, e esse concurso é válido por 2 anos e nesses 2 anos não foram abertas as formações necessárias aos bombeiros de segunda para passarem a bombeiros de primeira, e alguns ficaram pelo caminho. Portanto, este é um caso grave que nós temos que deitar a mão, porque não podemos tirar expectativas e tirar aquilo que é a evolução normal de um corpo de bombeiros para completar os quadros e para ter a sua evolução normal. Portanto, como se passou com a Tânia, também se passa muito com os concursos são abertos para a promoção na carreira. Em relação à condução fora de estrada, o doutor, como foi presidente da Direção-Geral de Aviação, podia-me ajudar aqui, porque eu só conheço as Forças Armadas que
tiveram essa possibilidade de formar os seus militares como condutores de pesados. De facto, a condução fora de estrada, como ela foi pensada e foi montada na escola, foi uma formação especializada. E, portanto, daí pega-se nos condutores de pesados e dá-se a especialização que é necessária para a melhor utilização dos veículos que nós temos ao serviço dos bombeiros, que custam mais dinheiro por ter determinadas características e condições para a função e, portanto, tirar daí toda a potencialidade que se possa tirar dos veículos e diminuir os riscos e aumentar a segurança para as equipas que têm as missões de responder aos teatros de operações e à operacionalidade. Portanto, a condução fora de estrada está muito virada para a especialização do aproveitamento das características e das condições dos veículos e para a segurança. Já acho que a escola já podia ter avançado muito mais naquilo que é o grupo 2. Hoje em dia os bombeiros têm que ter grupo 2 para conduzir os carros prioritários. E isso não passa mais do que ter um atestado, preencher um documento e pagar uma taxa. E isto não devia ser só isto. Os bombeiros precisavam de ter alguma formação complementar, nomeadamente de condução de veículos de emergência, que já está delineada, já está feita. Há formadores formados para fazer isto, mas não está massificada para que esse grupo 2 fosse exatamente aquilo que se pretende e é que é necessário às pessoas que têm que conduzir veículos nestas condições. Aí há que eu acho que a escola deve segurar isso e fazer isso muito bem. Hoje em dia já há centros de formação na área da Covifica a utilizar os formadores que a escola formou nesta área para estarem a dar formações sem o aval pedagógico da autoridade que devia fazer isso e a fazê-lo para dar competências, às vezes não exatamente como deviam ser. Ok, esta situação da competência para poder ser ministrada às cartas de condução tem a ver, e de facto ocorreu especialmente com a Guarda Nacional Republicana, já a Polícia de Segurança Pública não tem, porque tem a ver com ser uma força militarizada e tem a ver com as Forças Armadas. Mas não foi possível na altura. Eu lembro-me que houve várias tentativas de protocolar essa situação e é uma situação de alguma complexidade, mas que podemos voltar a ter. Aliás, acho que era uma situação até de incentivo ao voluntariado, que nós pudéssemos atribuir cartas de pesados nos corpos de bombeiros com a possibilidade de a utilizarem em ambiente de trabalho. Houve uma altura em que se procurou fazer isso, mas só para serem utilizadas nas viaturas pesadas dos corpos de bombeiros. E isso tinha alguma limitação, mas é um tema que podemos voltar. Pedia agora ao comandante Ricardo que brevemente respondesse então àquela questão de se a escola, para quando é que a Escola Nacional de Bombeiros pode ter uma licenciatura em Proteção Civil. Depois, o António José Calinas coloca aqui uma questão densa, que é dirigida até ao comandante Ricardo Ribeiro e que, pedindo-lhe a complacência do António José Calinas, eu vou passar essa mensagem ao comandante Ricardo Ribeiro e ele certamente que lhe vai dirigir depois um mail em resposta, uma vez que ela é bastante complexa do ponto de vista até da filosofia da formação e face ao adiantado da hora também para podermos respeitar aquilo que tínhamos previsto e finalizar, digamos, no tempo deste webinar, para não carregar muito também todos aqueles que nos quiseram acompanhar e que certamente que gostariam de estar até ao fim do webinar. Passava agora então a questão ao comandante Ricardo Ribeiro. Aqui a ativar o som.
relativamente à questão que o Dr. António Nunes me coloca como vindo do comandante Guilherme Isidro, porque depois ele coloca ali uma outra que eu também gostava de responder, eu direi que a Escola Nacional de Bombeiros, no contexto atual, não pode, porque não é regulamentar, não é legalmente possível, desenvolver licenciaturas sem ser, nomeadamente em parceria com alguma universidade. E a licenciatura, ou Instituto Superior, e a licenciatura seria sempre desse instituto. Para isso, eu teria que, uma daquelas últimas hipóteses que no último diapositivo eu apresentei, teria que ser desenvolvido. Há, aliás, um grupo de trabalho liderado pelo o professor Manuel João Ribeiro, que está exatamente a fazer um estudo sobre esta matéria e que tem que apresentar resultados até setembro, que eu acho que vai ser interessante. Contudo, o comandante Guilherme Isidro coloca uma outra questão também interessante, que é a questão da andragogia. Então ele diz que a formação deveria de ser orientada para os adultos, que é a tal andragogia. Quando se fala em pedagogia, a andragogia faz parte da pedagogia, é uma parte da pedagogia, que, de alguma forma, está direcionada para os adultos. É exatamente isso que se faz. Todo o trabalho que a Escola Nacional de Bombeiros faz é direcionada para adultos e, portanto, é andragogénica. E, portanto, provavelmente por uma questão de facilidade de semântica, utiliza-se a pedagogia, que inclui também esta. E, portanto, de alguma forma, não há aqui nenhuma contrariedade, antes pelo contrário. Não há dúvida nenhuma que o que se pratica é a andragogia. Contudo, o facto de ser a andragogia que está a ser utilizada na formação, isso não quer dizer que se faça exclusivamente a transmissão de conhecimentos operativos ou operacionais. Pode-se fazer os mesmos conhecimentos que se faz na pedagogia, obviamente, com outros conceitos, com outros modelos e com outra forma que se tem que desenvolver. E que alguns deles foram falados por mim, nomeadamente o enfoque nos resultados, o enfoque nas pessoas, o enfoque no risco, que é, no fundo, o objetivo final do próprio resultado da formação, é a questão do risco, seja o socorro, seja o planeamento, seja a prevenção, e, portanto, é muito a andragogia que se pretende para aqui. É um pormenor muito interessante e que não quis deixar de apresentar aqui como uma curiosidade inteligente e simpática por parte do comandante Guilherme Isidro. Muito obrigado. Ora, muito bem, penso que não temos mais questões também colocadas. Doutor, aí uma questão foi colocada pelo Gonçalo. Tem a ver com a classificação do 11º ano e não ter a competência para os cursos. Se enquadra-se naquilo que... Já foi respondido pelo Marco Martins. Não percebi que eu tinha respondido. Estava respondido automaticamente à apresentação do Marco Martins, não sei. Comandante Marco Martins, acha isso ou não? Aquilo que nós tínhamos desenvolvido para as competências. Esse é o princípio. Aqueles bombeiros que não têm a habilitação académica para frequentar uma determinada ação de formação, esta requalificação e reconhecimento de competências através da vertente académica permite a essas pessoas ficarem habilitadas com a formação académica necessária para adquirir essa formação diferenciada. Portanto, e aí nós temos vindo a trabalhar muito. Ou seja, bombeiros que não têm o 12º ano, estão no centro, qualifica no âmbito na parte académica, tiram o 12º ano e, posteriormente, e paralelamente, aliás, chamada dupla certificação, tiram a formação profissional de bombeiro nível 4. Mas é um bocado por esse caminho, sim. Ok, pois eu tinha percebido isso, mas muito obrigado pelo contributo. Quero agradecer a todos a disponibilidade que tiveram, àqueles que não conseguiram partilhar connosco o webinar, nós estivemos disponíveis no Facebook e no YouTube. Dizer-vos que a nossa candidatura tem o tal grupo de trabalho que vai aprofundar tudo isto que nós aqui estivemos a discutir. Dizer que a Liga dos Bombeiros Portugueses tem 50% da Escola Nacional de Bombeiros e com isso tem responsabilidades acrescidas para se dirigir a todo o seu universo. Este tipo de iniciativas nós vamos continuá-los a fazer, mesmo se tivermos a confiança
merecemos a confiança dos nossos eleitores em Congresso, entendemos que é uma forma de permanentemente contactar com todos aqueles que têm interesse pelos assuntos dos bombeiros e, portanto, é aqui uma promessa que fica feita de que, com regularidade, nós vimos ao público em geral apresentar temas como este, para continuarmos sempre a ouvir a opinião de todos e, portanto, estes webinars, mesmo passando a situação de crise, vão ser uma marca da nossa gestão e esta equipa estará sempre disponível para ouvir. É uma forma de ouvir os bombeiros, dar voz aos bombeiros, de os ouvir naquilo que são os seus anseios, as suas reivindicações e também aquilo que eles sentem em muitas das vezes que estão a ser prejudicados porque os órgãos próprios, seja a Escola Nacional de Bombeiros, seja a UIGA, seja a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, não estão a satisfazer as suas necessidades. Nós, enquanto representantes dessas reivindicações, temos a obrigação de vos ouvir, a obrigação de interpretar os vossos sentimentos e certamente, como estão a ver, este foi um exemplo, temos especialistas connosco nos nossos órgãos sociais para poder melhorar e poder mudar de paradigma da formação e não só da formação daquilo que é a representação dos bombeiros e por isso dizer-vos que nós vamos estar sempre disponíveis e, portanto, que isto não é um ato de campanha, é um ato de cívico, de interpretação daquilo que são a vontade dos comandantes, das associações, dos bombeiros, da população em geral, para com os bombeiros portugueses. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos palestrantes, um grande agradecimento para os três, pela vossa as vossas brilhantes apresentações e a qualidade que nos ofereceram nas vossas apresentações e são, de facto, o espelho daquilo que é a nossa equipa, uma equipa competente e que vamos levar por diante este grande desafio que é conseguir que os bombeiros portugueses tenham a dignidade, a identidade e a valorização que as populações exigem e que nós também exigimos aos nossos bombeiros. Muito obrigado a todos e cá estaremos dentro em breve para um novo webinar com outro tema que será na primeira semana de junho e que será anunciado nas redes sociais. A todos os que estiveram connosco, mais uma vez muito obrigado e um bom trabalho, já que nos estamos a aproximar de uma época mais intensa de fogos florestais, porque ainda continua a chamar fogos florestais em vez de rurais, porque é a nomenclatura tradicional e por isso desejar a todos aqueles que são bombeiros um bom trabalho, um excelente trabalho, aqueles que são comandantes, boa organização que podem ter e esperamos que no final deste período mais intenso de combate aos incêndios florestais, no final possamos estar todos aqui outra vez sem lamentar qualquer acidente mais grave. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até ao próximo webinar. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.